Eu escolhi essa redação do Enem 2014 para conversar com vocês a respeito de o que é um repertório sociocultural legitimado, pertinente e com uso produtivo na redação. Um repertório sociocultural legitimado diz respeito a ele ter fundamento em alguma área de conhecimento que extrapole os textos motivadores. Pode ser séries, filmes, desenhos, argumentos da área da filosofia, sociologia, história, geografia, biologia, seja o que for. Ele tem que ter base teórica em alguma outra área de conhecimento. Um repertório pertinente diz respeito a ele ter alguma correspondência lógica com algum elemento temático da proposta de redação. Só que essa parte é muito importante, porque se ele não for pertinente ao tema, vai ser o uso produtivo que vai trazer a pertinência para o tema, certo? O repertório não precisa estar conectado com o tema de redação. Vai ser o uso produtivo que vai trazer a pertinência para o tema nesse caso. E o uso produtivo diz respeito a você conseguir interrelacionar a citação que você fez, esse repertório que você utilizou, com a discussão proposta da frase temática da redação. Quando você coloca um repertório sociocultural no texto, você tem que relacionar esse repertório por meio de uma frase que interligue com as ideias que você estipulou para aquele tema. O repertório não precisa estar conectado com o tema de redação. Ele precisa fazer referência às suas ideias. E vai ser a inter-relação dessas ideias que vai conectar o seu repertório com o tema de redação, tornando ele legitimado, pertinente e com uso produtivo no seu texto. E nessa redação a gente consegue ver essas três características no momento em que a candidata interrelaciona a citação do desenho da Peppa Pig com a discussão que ela trazia no tema de 2014, que foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema de 2014, ele faz referência a uma matriz de correção um pouco diferente. Por isso o padrão estipulado nessa redação é diferente, certo? Não se baseie nessa redação para fazer as redações aí do Enem de 2023. Eu trouxe ela exclusivamente para tratar com vocês sobre o repertório sociocultural, pois essa redação não apresenta o mesmo padrão que a gente tem hoje. Então aqui a gente consegue ver que a candidata relaciona a questão da Peppa Pig com o tema da redação. Ela começa: uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena muito comum no Brasil. Então aqui ela consegue associar a questão do desenho animado com as suas ideias previstas no tema de redação de 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, certo? O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Olha como ela conseguiu fazer o paralelo entre o desenho com a questão da publicidade. Porque aqui ela fala que o desenho teve influência sobre as crianças e a indústria utilizou dessa influência para poder passar propaganda e vender esse produto. É esse que é o uso produtivo que você tem que fazer com o repertório sociocultural. A princípio a Peppa Pig não tem nada a ver com a questão da publicidade infantil, mas foi esse uso produtivo, essa relação com o tema que trouxe a pertinência do desenho para o tema de redação, certo? Então, até então ele não era pertinente ao tema, mas foi o uso produtivo que trouxe essa pertinência e também ele é legitimado por outras áreas de conhecimento, certo? Nesse caso aqui o desenho animado. Dando aí essas três características e alcançando aí 200 pontos aí na competência 2, que avalia o repertório sociocultural.